Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui a nossa playlist sobre Design Patterns e hoje eu vou apresentar esse cara aqui, olha, o padrão Strategy. E vamos conversar um pouco sobre ele. Tem uma galera que gosta muito desse padrão, tem uma galera que tem uma certa dificuldade para entender como que esse padrão funciona. Eu te falo de verdade, ele é bem mais simples do que você pensa, bem mais simples do que você pensa. Só que quando a gente fala sobre a sua utilização, cara, eu considero que você consegue utilizar ele em situações que são um pouco mais pontuais. Porque eu acho, na verdade, que você consegue resolver o problema que o Strategy ele se propõe de modos diferentes. Só com separação mesmo em código você consegue. Mas vamos entender o que esse cara aqui quer falar pra gente, né? Vamos entender um pouco da sua aplicação de verdade. Eu já vou aqui, olha, pro Refactoring Guru. Beleza. E aqui, olha, o Strategy, também conhecido como estratégia. Então, olha só, aqui é o propósito dele. O Strategy, ele é um padrão de projeto comportamental que vai permitir com que você defina uma família de algoritmos, coloque-os separadamente e faça os objetos deles intercambiáveis. Rafa, não entendi nada do que está escrito aqui. Vamos entender assim, por uma outra visão. Eu vou trazer aqui, olha, aqui embaixo, né, no Refactoring Guru, ele traz toda uma historinha do problema, mas você pode, na verdade, descer aqui tudo para baixo, que eu acho que vai ficar um pouco mais simples, né? Olha só, deixa eu descer aqui, olha, o exemplo de código, aqui a aplicabilidade. Aqui está muito mais simples, né, como que a gente entende a utilização desse padrão, mas olha só. Utilize o Strategy quando você quer usar diferentes variantes de um algoritmo dentro de um objeto e ser capaz de trocar de um algoritmo para outro durante a execução. Ou seja, a gente na verdade vai acabar definindo um bando de algoritmos separados e esses algoritmos eles vão poder entrar em tempo de execução. Então, por exemplo, se acontecer tal situação, você vai usar esse algoritmo. Se acontecer tal outra situação, a gente vai usar esse outro algoritmo. É exatamente isso que o padrão Strategy ele vai trazer, né, de benefício aqui para a gente. Vamos voltar aqui, porque eu quero trazer, olha só, aqui embaixo, como que é essa visão de uma maneira um pouco mais simples. Vamos supor que eu tenho um código, e ele é aberto, por exemplo, para eu colocar algum algoritmo que eu tenho. Eu consigo definir esses algoritmos separadamente, e aí, por exemplo, no meu tempo de execução, eu posso definir, agora é interessante com que eu utilize o algoritmo 1, por exemplo. E depois, quando der um outro tipo de situação, você pode trocar esse algoritmo 1 e colocar, por exemplo, o algoritmo 3. E assim por diante, o que vai acontecer é exatamente essa troca, esse intercâmbio de algoritmos que a gente vai ter no nosso projeto. Então, assim, essa é a definição, é isso, o padrão Strategy, ele serve para isso. A galera fica complicando e fazendo muita coisa, mas não, é só um mecanismo para que você consiga assim trocar algoritmos que você tem no projeto. Vamos agora para código, que eu acho que a gente vai entender melhor como é que é essa aplicação. Vou puxar aqui, olha, o VS Code, estou com uma pastinha aqui, olha, chamada Strategy, né? E eu vou fazer o seguinte, olha, vamos colocar um arquivo aqui, olha, chamado run.py. Vou deixar desse jeito aqui, né? E eu vou criar os meus algoritmos. Então vamos fazer o seguinte, alg1.py, vou deixar desse jeito aqui, tá? alg1.py e vou deixar aqui um alg2_2.py e, bom, vamos deixar um outro aqui também, alg_3.py. Eu não vou ser muito teórico e muito complexo nesses algoritmos aqui. Vamos trabalhar neles, né, de uma maneira mais simples aqui pra gente. Mas o que acontece? Vamos supor que aqui seja uma ideia de pagamento. Vamos supor que a gente está fazendo um pagamento. Vamos supor que eu tenho aquela maquininha em mãos, né? E aí, nessa nossa maquininha, eu tenho que definir se eu vou fazer um pagamento através, por exemplo, de Pix com QR Code, ou então um pagamento por crédito, ou então um pagamento por débito.
Só isso que eu vou fazer, não vai ser nada tão complexo assim para a gente entender melhor como é que funciona esse padrão aqui. Enfim, eu tenho aqui, olha, a minha maquininha. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, né? E eu vou falar aqui no meu... Vamos começar pelo algoritmo mesmo, só para a gente ir na ordem. Eu vou criar uma classe que vai se chamar, por exemplo, pagamento. Vou falar que é um pagamento em Pix. E aí eu vou colocar aqui, olha, um método que vai se chamar... Deixa eu aumentar aqui para ficar um pouco melhor para a gente ver por enquanto, né? Vou colocar aqui, olha, pagar. Vou colocar aqui self e vírgula valor, que vai ser um float. Aqui eu vou fazer, por exemplo, um print para falar, por exemplo, conectando a rede, 3 pontinhos, tem uns negócios assim, né, maquininha? E aí eu vou fazer aqui, olha, print, pagamento Pix, realizado, 2 pontos, valor, vou colocar aqui um abre e fecha, vou colocar meu valor aqui, e aqui na frente um fstring, né, para jogar esse valor para cá. Lembrando de colocar esse self aqui nessa classe para falar que esse método está dentro dessa classe. Perfeito, só isso, não tem complexidade, não tem nada, né? Eu vou pegar, na verdade, esse tipo de pagamento, essa espécie de algoritmo 1, eu vou copiar e eu vou replicar ele para o meu algoritmo 2. Só que agora eu vou falar que em vez de um pagamento de Pix, vai ser um pagamento crédito, né? Então, um pagamento crédito realizado, né, no devido valor ali que a gente vai colocar. Vou fazer a mesma coisa, né? E aqui em vez de crédito vai ser débito. Simplesmente, né, vou deixar desse jeito aqui, olha, débito. E agora, como que vai funcionar, né, essa parte aqui da gente intercambiar os algoritmos? Eu vou vir aqui na minha classe run.py, né, e eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer uma classe que vai se chamar, por exemplo, produtos handler, que vai ser muito semelhante a um carrinho de compras. Sabe, por exemplo, esses carrinhos de compras que a gente tem em alguns sites, por exemplo, Mercado Livre, por exemplo, o Magazine Luiza, essas coisas por aí? Então, vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, olha, def, 2 pontos, um init, né? Eu vou colocar o meu método init. E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, self, ponto, vou colocar 2 underlines, items, vai ser vazio por enquanto. E aqui vai entrar a nossa estratégia, o nosso strategy, 2 underlines, strategy, que vai ser por enquanto none. Então nota que eu vou começar a minha estratégia com nada. Simplesmente isso. Você vai ver que esse cara aqui, ele vai sim acabar transitando entre os algoritmos necessários aqui em cima. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vou colocar um def add item. Vamos colocar aqui para adicionar um item, né? Vou colocar aqui, olha, name string, valor. Vamos colocar um float, né? Valor com inteiro é complicado. E eu vou retornar nada. None. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, olha só. Formatted item vai ser uma lista em que eu vou deixar aqui primeiro o name e o valor, né? Uma lista que tem nome e valor, normalmente. Vou chegar aqui, olha, em itens e colocar um append, ou seja, eu vou ficar colocando elementos aqui nessa minha lista. Então, nota que toda vez que eu chamar esse método aqui, eu vou colocar mais um item aqui, e assim eu vou preenchendo essa minha lista de itens, né? E eu vou colocar aqui um outro método, que vai ser o seguinte. Def, eu vou colocar um set strategy. Aqui tá, agora que eu acabei de anotar, strategy. Strategy. Beleza. Strategy. E aqui vai ser uma coisa muito interessante, pessoal. Eu simplesmente vou colocar aqui, olha, que eu vou definir, né, nessa minha entrada aqui, olha, uma estratégia, strategy,
que vai ser do tipo qualquer coisa. Esse qualquer coisa aqui, depois vocês vão ver que abre a possibilidade de colocar uma interface. Vou retornar none e eu vou falar que o meu self strategy vai ser o meu strategy. Ou seja, isso daqui é simplesmente o método set que a gente tem em orientação a objetos. Eu estou definindo qual vai ser a minha estratégia. É aqui que vai ser o ponto de entrada para eu colocar, por exemplo, meu algoritmo 1, meu algoritmo 2, meu algoritmo 3. A gente vai ver isso daqui rodando. E aí, por fim, eu vou ter um outro método aqui que vai ser o nosso finish. Vamos colocar em português? Porque, vamos colocar em português. Finalizar compra. Vou colocar um self aqui. E eu vou colocar... Sim, não vou colocar nada, né? Eu simplesmente finalizar. Na verdade, vamos colocar em inglês, só para manter, né, o... Finish sales. Tá bom. E aqui eu vou falar que eu não vou retornar nada. Na verdade é finish shop, né? Aqui agora eu tô na dúvida, cara. Se é shop, se é... Enfim, vamos lá. Se estiver errado, os teóricos aí da USP me respondam. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Final value e o valor final vai ser 0. Né? E aí eu vou fazer um for item in. Não vamos colocar assim, olha, elemento nos meus itens, certo? Eu vou falar que o meu valor final, final value, é maior ou igual ao elemento, só que somente o valor. O valor se encontra na casa 2 aqui da minha lista. Nesse caso, ele é 1, porque as listas começam com 0. Então, eu simplesmente vou somar aqui o meu valor final. É claro que eu poderia estar utilizando outras notações para fazer esse for, mas vamos deixar assim por enquanto, né? Só para ser um pouco mais direto aqui. E eu vou colocar aqui o meu, né, para terminar, self, ponto, 2 underlines, strategy, né? A minha estratégia vai ser uma dessas estratégias de venda que eu coloquei aqui nos meus algoritmos 1, 2 ou 3. Então, nota que ele tem aqui, olha, pagar, né? Algoritmo 2, pagar também, e aqui, né, o algoritmo com o método pagar. Então, eu vou pegar aqui, vou falar aqui o strategy.pagar, e eu vou colocar esse final value aqui. Então nota que para eu conseguir mexer com essa classe aqui de produtos handler, eu vou ter sim que definir qual que vai ser a estratégia que eu vou usar, o tipo, né, de algoritmo, no caso o tipo de pagamento, e aí eu posso mexer naturalmente aqui, olha, nos meus métodos e por fim eu consigo finalizar a minha compra. Aqui ficou, né, uma mistureba de português com inglês, mas nós estamos junto com isso daqui. Vamos ver como é que isso daqui se encaixa, né? Eu vou descer aqui e eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma classe, um objeto, aliás, dessa minha classe aqui, olha, produtos handler. Então, eu vou ter aqui, olha, produtos underline handler, vai ser uma instância desse cara, né? Vamos importar as 3 estratégias que eu tenho aqui nos meus algoritmos e eu vou deixar aqui mesmo, né? Eu vou fazer o seguinte, olha só, from alg1 import pagamento Pix, isso, from alg2 import pagamento crédito e from alg3 eu vou importar o pagamento crédito. Faltou um T aqui, resolvemos. Então beleza, eu tenho esses 3 caras aqui já importados no meu projeto. E o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, olha, por exemplo, produto handler.add item, vamos colocar um item, né? Vou colocar aqui um item cujo, olha só, o nome, ele vai ser, por exemplo, banana, né? E eu vou colocar um valor, por exemplo, estou comprando muitas bananas, R$30,50. Vou deixar desse jeito aqui, deixa eu colocar um 0 para ficar mais cabível.
Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou comprar, por exemplo, maçã, né? E aqui eu vou colocar, por exemplo, não sei, 23 e 31. Depois vocês me falam quanto é que tá o quilo da maçã aí, eu não sei, né? Então eu tô colocando produtos, né? Nota que eu ainda não defini qual vai ser o meu processo, qual vai ser o algoritmo que eu vou colocar aqui. E agora vamos colocar aqui, por exemplo, kiwi. Acho que kiwi tá meio caro, né? Não sei, mas eu vou colocar, por exemplo, 47 e 35. Beleza, adicionei os itens. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, olha só. Product Handler, ponto, set strategy. E eu vou fazer o seguinte, o primeiro pagamento, olha só, eu vou fazer com Pix. Feito isso, nota que eu já defini qual que vai ser o pagamento para esse caso aqui, né? Mesmo contendo todos esses elementos aqui, olha, dos itens que eu coloquei. Feito isso, eu posso simplesmente chegar aqui, olha, productshandle.finishShop. Beleza. Vamos rodar essa parte aqui de código e ver o que vai acontecer. Eu vou puxar aqui o meu terminal. Deixa eu puxar aqui o terminal. Beleza. Deixa eu entrar aqui, olha, na pasta do padrão strategy, né? E aqui tem que estar um pouquinho grande. Deixa eu reduzir aqui o nosso zoom. Python 3, run.py. Beleza, aqui deu ruim, né? Ele está falando o seguinte, você estava querendo falar pagamento débito? Sim, eu acabei importando aqui errado, né? Aqui tem dois pagamentos crédito, eu só vi agora pagamento débito, beleza, corrigimos. Erros acontecem, né, com todo mundo. E aqui, beleza, olha só, conectando a rede, fiz o pagamento Pix, né, realizado com esse valor. Olha que interessante. E agora vamos supor que eu queira mudar em tempo de execução a estratégia que eu quero utilizar aqui para o meu pagamento. Eu posso simplesmente vir aqui, olha, Products Handle, Set Strategy, e agora em vez de um pagamento Pix, vamos fazer um pagamento débito, né, que estava errado ali atrás. Colocar aqui. E agora, Product Handle.finishShop. Então nota que eu estou aqui, olha, em tempo de execução saindo do pagamento em Pix, indo para o pagamento débito. Feito isso, né? Vou puxar aqui, rodei. Olha só, o primeiro ele fez a realização com o pagamento Pix. Depois ele fez a realização com o pagamento débito. Aqui eu acho que está errado, né? Ah, não, é pagamento débito mesmo. Fiz com débito. Então beleza, tá aqui, olha. Então nota que eu simplesmente estou trocando os pagamentos, a estratégia, o algoritmo em tempo de execução. Eu posso muito bem voltar aqui, olha, para o pagamento Pix, né? E posso simplesmente ter essas execuções aqui. Eu sempre vou trocando. Esse valor aqui, olha, de strategy, né? A estratégia que eu estou utilizando na minha classe, ela sempre vai trocando. Essa que é a ideia do pagamento do padrão strategy, perdão. Deixa eu vir aqui, limpar e rodar de novo para mostrar, olha só, estou fazendo aqui, olha, pagamento com Pix, pagamento com débito, e depois eu voltei à estratégia anterior e estou fazendo pagamento com Pix. Bom, esse daqui é a nossa ideia do strategy. Como eu estou colocando todos os algoritmos, olha só, com o mesmo método aqui, olha, de pagar e recebendo valor, vale a pena a gente, às vezes, colocar uma interface aqui, olha, nessa classe, do mesmo jeito que a gente fez aqui, olha, no Factory, né? A gente colocou uma interface aqui, olha, para o Factory. Você pode fazer isso daqui sim. Eu prefiro deixar ele um pouquinho mais aberto, mas é muito bem-vindo uma interface, caso a gente queira. E aí essa interface acaba sendo colocada aqui, em vez de N. Mas essa é a ideia do nosso padrão strategy. Assim, olha, vou ser sincero, eu acho que vale a pena entender como é que é esse tipo aqui de padrão. Eu acho ele elegante, mas eu vou ser sincero que eu não utilizo ele tanto assim nos meus projetos. Eu acho que existem outros modos de você separar a lógica, de você separar a responsabilidade ali,
dos algoritmos que você tem no projeto. Mas fica aqui esse modo interessante da gente ver como que a gente pode construir alguma coisa muito interessante a partir desse padrão. E me diz aí, o que você achou do padrão Strategy? Tá um pouco mais fácil de você entender como é que esse cara funciona? Bom, me diz aí nos comentários e a gente se vê nas nossas próximas aulas sobre os Design Patterns.